Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do teste que esta semana está de volta comigo, Anne, né? A cargo da direção desse episódio. E hoje, né, nós estamos completamente ligados na arte de prever quais serão os próximos José de Alencar que vão virar a. Como que é o José de Alencar mesmo? Iracema, né? Se eu tô Era, maluca, é. Olha era aí, assim. olha. Ó, Iracema. referências pode ser fake news ou pode não ser. Pode ser fake Aí já é a news. previsão de vocês novamente. A gente tá abrindo pro público agora também pra eles preverem. Pois não é. É isso mesmo. Quem será a próxima Iracema? Que vai ser. No começo vai ser bom, mas lá na frente vão militar pra caramba. Então é isso, não é mesmo? Vamos falar hoje sobre uns possíveis clássicos. E hoje está eu e a Yasmin. A gente vai discutir sobre isso e vamos dar todos os nossos pitaquinhos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos fazendo o papel de quem? De quem? Somos a Marta Sensitiva da literatura. Então, assim, a gente está aqui pra gente fazer previsões do futuro. Ela faz previsões do futuro, né, gente? Eu tô falando. Ela faz previsão do futuro? Ela Anne, faz um ela pouquinho. faz. Ela faz. É mais coisa de signo, né? Mas enfim, é porque eu esqueci Isso. o nome da outra mulher que faz isso. Enfim, a gente tá aqui pra ser a vidente do rolê, a gente tá fazendo previsões. Não necessariamente que assim, as pessoas vão chegar e vão falar mal mais pra frente. Porque alguns que a gente vai citar, as pessoas já falam mal agora. Exatamente. Então, assim, a gente só quer dizer assim, qual vai ser o próximo que vai ser considerado clássico, clássico contemporâneo. Qual vai ser, qual já é considerado, entendeu? E é isso, galera. Esse é o episódio de hoje. É isso, então vamos lá. Roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Bom, a gente vai começar o primeiro bloco dando uma contextualizada, né? O que é o tal do livro clássico que todo mundo aí, muitos odeiam, e alguns gostam, que é uma boa minoria, o famigerado livro cult que tá ali e tudo mais, que, para sua vez, não é um livro clássico, tá? Porque pra gente começar essa conversa, a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário. Até porque, em algum momento, ele talvez fez sentido, tá? Porque, né, a língua, ela é mutável. Então, em questão de gerações para outras, a nossa linguagem vai se modificando e conforme a sociedade vai evoluindo, isso também vai se evoluindo, não é mesmo? Então, vamos tirar isso daqui. Alta literatura. O que é alta literatura para a gente começar, né? O que é? É só frescuragem. Para um livro ser clássico, você não precisa que o livro seja essa alta cultura, nobreza, palavra difícil, aquelas firulas, sabe? Que antigamente a gente tinha, né? E hoje a gente sabe que não é sobre isso quando a gente fala sobre livros clássicos. Então, não é só complementando, assim, não é a pessoa, sei lá, usar gerúndio, sabe? Na hora de você escrever. O livro Não é um Saramago. Não venha não com é Saramago para mim. entendeu? Não precisa, entendeu? O clássico, sabe o que é? É aquele livro, assim, que ele não tem prazo de validade, assim, que vai passar muito tempo mesmo. As pessoas, assim, vão continuar falando sobre ele, ainda vai ter relevância, vai ter importância, vai inspirar outras obras, entendeu? E, assim, o objetivo, tipo, o objetivo mesmo sendo, assim, passado com o tempo da publicação, assim, sendo nacional ou internacional, ele ainda vai deixar a marca dele, sabe? Então, tipo, não necessariamente precisa ser aquela coisa rebuscada, sabe? Vai ser algo que foi exposto às reflexões dele sobre a sociedade. E, assim,
sobre o futuro ou coisa parecida. E serve de inspiração para outros livros, entendeu? Não necessariamente precisa ser aquilo que ele tá falando de alta literatura, sabe? A gente está falando aqui sobre impactar leitores. E isso vai de gerações. Então não adianta só a gente estar falando de a nossa geração ser impactada por livros recentes, se as diversas que vão vir não se impactarem também. E aí o livro ele tem um poder ali, né, de fazer a gente sentir, de refletir sobre a sociedade. E assim, quando a gente fala de livro clássico, a gente opinião. A gente está falando sobre fatos concretos. Tipo assim, isso daqui mudou alguma coisa, vai virar clássico. Em algum momento ele vai virar clássico, porque a partir dele, livros foram criados. Mas, como a gente está falando desse podcast, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pontuar a nossa opinião do que vai ser um clássico. Ou seja, são fontes da minha cabeça, exatamente. Fontes? E assim, não foi preciso. Não foi preciso. E só um comentário assim, é que assim, impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, tá, galera? Então, não entra nessa de, não fica nessa de que, não, esse livro é ruim. Sim, ele pode ser ruim, mas e teve um impacto ruim. Ele continua sendo um livro clássico, tá? Pelo menos é a definição que a gente tá dando aqui. Olha, eu já quero começar com uma polêmica, porque assim, né, a gente tem que falar sobre a grandíssima filha da puta, desgraçada, a demônia da J.K. Rowling. Até da transfóbica da J.K. Rowling, porque, gente, eu acho que assim, não vai se tornar um clássico, já é um clássico contemporâneo, que é Harry Potter, não é mesmo? E assim, eu falo isso com dor no coração, mas por que eu falo isso com dor no coração? Porque eu acho medíocre, minha boca, sabe? Ruim. Exatamente, eu não gosto. Eu acho que eu passei dessa fase que foi Harry Potter, sabe? Porque eu li muito mais velha e eu não senti nada do que as pessoas dizem que sentem, sabe? E até porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que é fissurada, leu, amou e eu li e achei horrendo, péssimo, sinceramente. Mas a gente não pode negar algumas coisas. Por exemplo, é um fenômeno, tem muitos fãs ao redor do mundo. Ele furou uma bolha que eu acho que vai muito além. Tem parque, tem uma série de serviços, jogo, produtos, brinquedos, tudo. Não tem como você virar. E apesar de tudo que se tornou agora, depois que a gente descobriu que as pessoas, quando elas escrevem coisas muito grandes, como o caso da J.K. Rowling, e elas estão vivas para surfar na onda, elas fazem merda. Elas fazem merda. Aí a gente pode conhecer umas filhas da puta igual a J.K. Rowling, entendeu? Exato. Mas, exatamente, não se pode negar que o livro é uma mudança de chave para fantasia, mas não a fantasia em si. Até porque, se a gente falar sobre Harry Potter, a gente também tá falando de Tolkien, que veio muito antes, e tem uma alta fantasia muito mais que Harry Potter, por exemplo, entendeu? Que é de fato fantasia. Desculpa, é que assim, eu vejo Harry Potter não como uma alta fantasia, é bem infanto-juvenil mesmo. E eu acho que esse é um ponto dele. O Harry Potter, ele mudou a fantasia porque ele trouxe pra fantasia o infanto-juvenil, que ele cresce a partir do estereótipo de jornada do herói, que é básico, todo mundo conhece. Aliás, se você estudar estereótipo, é o primeiro que aparece, que é o mais famoso que tem. É o mais que mais tem. Isso, só que o que ela fez foi pegar essa jornada do herói e crescer o leitor junto com a jornada dele. Então, no lugar de você ter um livro que vai te apresentar a jornada do herói em si, você tá... O que acontece realmente, porque cada livro realmente tem um ponto de partida e um final, entendeu? Mas o Harry Potter acabou que ele foge disso porque ele tem uma linha enorme, que é do Harry crescendo até chegar à batalha com Voldemort, certo? Certo. Mas entre isso, você tem pequenas batalhas que ele vai passando para crescer, que isso é a jornada do herói em si, mas ele vai crescendo também, evolução do personagem com idade. E eu acho que isso é muito interessante de se ver, tá? Apesar
de tudo eu ter achado uma merda e a JK ser uma merda. Outra coisa, vamos falar sobre o segundo livro meu, que eu vou falar sobre ela, isso mesmo, a Paula Pimenta. Brincadeira, gente, não vou falar sobre Graças a Deus. isso, calma. Fora isso, a gente vai falar um pouquinho sério, que, assim, eu não li o livro, tá? Pra deixar claro, eu não li o livro, mas por todo o barulho que ele tá fazendo, atenção, prêmios, esse livro ganhou prêmios, tá, gente? E levando em consideração que é um livro até que recente, eu não poderia deixar de fora Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que, assim, eu acho que não tem opinião, sabe? Ele vai se tornar clássico, até porque a gente tem que pensar que, assim, metade dos livros que são publicados pela Todavia vão se tornar clássico em algum momento, tá? Porque eu nunca vi uma editora com livros mais, eu ia falar esquisitos e estranhos, mas não é isso, mas é que são muito diferentes. Então, tipo assim, Livros conceituais. Isso, é muito conceito. Tem muito livro coreano da lista da Todavia, por exemplo. E o Torturado é uma história que se passa no sertão baiano e ele conta sobre a vida de duas irmãs num cenário escravocrata. E assim, ele conta sobre a história dela, sobre destino, fala, se eu não me engano, também fala sobre um pacto, sabe? Uma coisa assim. E isso é todo envolto de um molde de uma sociedade machista, de vivências que vão ser cheias de sofrimento, sobre racismo, sabe? E assim, alguns trechos que eu acabei lendo sobre ele tem uma narrativa que é muito lírica, bonita, sabe? Mas não é aquele negócio difícil de se ler. Até porque se você pegar as resenhas, e não são poucas, vale ressaltar aqui que esse livro é de 2019, gente, a primeira edição dele. E ele tem quase 30 mil avaliações, resenhas na Amazon. Na Amazon. Isso eu estou que é outro como Scooby, Goodreads, que deve ter um monte também, tá? Na Amazon é bem mais difícil, né? Tipo, então. Exatamente. É bem mais difícil. E no meio dessa narrativa que a gente tá pondo aqui, ele abre de uma forma, nessa escrita mais lírica, sobre a realidade e abrindo para você uma verdade tão escancarada e cheia de nuances sobre como a vida das pessoas vulneráveis é de verdade, sabe? Para você realmente entender e tudo mais. E olha, o livro ele é muito bem falado. Se você procurar as listas de mais ou menos de um ano para trás, este livro sempre está na lista dos mais vendidos. Sempre. Ele pode sair um mêsinho, mas ele vai voltar no outro. Pode ter certeza. E a gente precisa também falar sobre o stand da Todavia, que eles fizeram na Bienal deste ano. Que assim, tava muito lindo. Para as coisas dele muito cara. Eu nunca vi uma editora tão cara. Mas eles fizeram um stand na parte de fora que tinha um painel enorme com a capa do livro e era ali para você tirar foto. E, gente, era impossível tirar uma foto nesse painel. Impossível. De tanta a fila era muito grande. Enfim, eu acho que esse cara, assim, o Itamar, ele não tem só Torturado, mas Torturado acabou se tornando mais popular, né? Mas eu creio que essa história, eu acho que até ele, dependendo, vai se tornar clássico, sim, senhor. Tá certo. É que assim, só comentando assim a questão do Harry Potter, eu falo isso como uma pessoa que meio que cresceu com os filmes, tá? Rapidinho. E quando eu fui ler o livro... Eu também, os filmes foi comigo, cresci com os filmes. Eu cresci com os filmes, eu era a pessoa que queria tatuar a Relíquias da Morte antes do rolê da J.K. Rowling. E eu fui ler os livros e assim, eu li o livro, ok, 3 estrelas e achei o segundo uma merda. E assim... Mesmo assim, cara, ele já... E assim, a gente fala, que ele estourou a bolha. Ele estourou a bolha que falam que o livro de Evelyn Hugo estourou. Então, assim... Opa, calma lá! Opa! A gente vai entrar nisso depois, a gente vai discutir isso depois. Mas, cara, não tem o que se negar a questão realmente que Harry Potter já é um clássico contemporâneo, cara. Não tem o que fazer. Tipo, gerações de Harry Potter quando saiu, que foi em 1900 e bolinha...
conhecem, gerações dos anos 2000 conhecem, e as gerações de agora também vão conhecer por questões de, sei lá. Acho que duvido muito que Animais Fantásticos façam alguém querer abrir um livro, né? Mas vai conhecer por isso. E assim, comparável com. Sabe, Star Wars, tá ligado? É a mesma coisa. Exato. O Harry Potter é o Star Wars literário e não tem o que fazer, gente. Infelizmente, não vai ser a gente militando que a vagabunda vai parar de encher o cu de dinheiro. Eu vou falar eu vou falar o sério primeiro. Eu vou falar as séries primeiro. Anne, você pare de rir. Anne. Olha só. Eu vou falar as séries primeiro, tá, gente? Porque assim, eu vou dizer que eu acredito, agora é uma aposta que prevendo aqui, e no sentido de, não que eu acho que vai virar, porque eu não acho que os livros têm, um deles tem fama suficiente para virar um clássico, mas tem potencial, que é o caso de Noivos do Inverno, que eu acho que assim, ele tem é uma escrita muito rica, né, eu não sei pronunciar o nome dela, desculpa, da autora. E assim, eu acho que assim, tem muito potencial, teria muito potencial se ele tivesse fama suficiente pra isso. O que não tem. Mas, cara, assim, é um universo muito rico e uma descrição de mundo muito boa. E uma escrita assim que, sabe, não sei, eu acredito que é bem acessível. Entendeu? Ele só não tem público suficiente pra isso, mas ele teria muito potencial. E o outro é um livro que assim, eu não cheguei a ler, eu tô pegando pela opinião geral sobre ele, mas, tipo, O Nome do Vento, do Patrick Hoffman. É Hoffman? Hoffman. Eu não sei pronunciar o nome dele. É O Nome do Vento, do Patrick, Super Friend. E, assim, pelas descrições dele, ele teria um grande potencial de que viraria um clássico do High Fantasy. Porque, assim, as descrições de tipo tanto do universo quanto das criaturas, sabe? Protagonista. E é um negócio de clássico de jornada do herói que, assim, me é equiparável a Tolkien, sabe? Seria tipo eu vejo como um Senhor dos Anéis empacotado, né? Pocket, que é menor. E eu acho que tem menos descrição. Eu tentei ler, tipo, o início, né? Eu acredito que tenha menos descrições do que Tolkien. Mas assim, eu acho que daria muito pano pra manga pra um high fantasy, sabe? Só que é aquilo. Ser um clássico do high fantasy podia muito, assim, inspirar outras obras, igual tipo Duna, sabe? Mas, tipo, porque, cara, tem certos monstros que, pelo que eu vi as pessoas comentando, que, cara, seria muito interessante em outras obras, entendeu? Mas é aquilo, não tem como a gente saber, obviamente, porque isso aqui é uma questão de aposta, mas eu acho que ele teria muito pano pra manga pra isso. Agora, a gente vem no não sério. Esse é o momento que a gente vai ser expulsa desse podcast. E agora a gente vai falar... Não é uma aposta de clássico contemporâneo. Ele é um clássico contemporâneo. A gente tá entrando aqui com quem? Com quem? Com Crepúsculo, meus amores. Com Crepúsculos, meus amores. Crepúsculo. E você me pergunta, qual Crepúsculo, senhorita M? Qual Crepúsculo? Qual Crepúsculo? Você não pode estar falando da Stephenie Meyer. Pois eu estou falando, meu caro leitor, minha cara leitora, eu estou falando da Stephenie Meyer. E agora você vai desligar o episódio? Não, você não vai desligar o episódio. Você vai sentar a bunda aí e você vai escutar por quê. Você pode falar, eu já entro no sentido da que eu falei no início desse episódio. Impacto não é só coisa boa, meus amigos. E aí agora a Anne vai defender Crepúsculo falando que foi coisa boa. Mas assim, olha, o impacto não é só coisa boa. Impacto, ele é uma coisa que choca, uma coisa que marca. E você vai me dizer que o meu namorado é um zumbi não veio derivado de Crepúsculo. Você vai me dizer que 50 tons de cinza não veio derivado de Crepúsculo. Você vai me dizer que 365 DNI não veio derivado de 50 tons de cinza que veio derivado de Crepúsculo. Foi influente e é influente até hoje, tá? Porque você vai me falar que você não tá discutindo sobre vampiro, a primeira coisa que a pessoa vai falar, nossa, o vampiro de Crepúsculo é uma merda.
Isso vai acontecer. E isso, querendo ou não, você já viu o ditado falei meu, falei mal, mas falei de mim? Pois é. Tá aí, passando E aí fala você acha também. que a filha da puta da Stephenie Meyer, porque ela é outra filha da puta também, viu? É outra filha da puta também. É outra Aí filha da você puta. pensa assim, olha a brincadeira. Ela fez a série, passou-se 10 anos, ela simplesmente chegou, publicou um livro, que é A Vida e Morte, que é simplesmente um remake de Crepúsculo, de um jeito... Não, e é um remake de Crepúsculo, que é a mesma história, com gêneros trocados, e ela simplesmente colocou numa cartinha inicial, assim, falando, olha, tem algumas na época eu queria fazer, mas não fiz. Aí você já fica, tá bom. E aí, o que ela fez? Vendeu pra caralho. Mas não entrou no hype. Mas aí, a filha da puta me sai, uns anos depois, com finalmente O Sol da Meia-Noite. E aí, o hype de Crepúsculo voltou todo de novo. Sim. De novo. E eu juro pra você, se lançassem o filme hoje, ia ser, tipo, sabe, estreia da Marvel, sabe? Exatamente. Endgame, é isso, sabe? Exatamente. E é um negócio, cara, é um troço que, assim, eu não quero falar temporal, mas é temporal. Não, é atemporal, até porque os vampiros são o quê? Atemporais. Atemporais, exato. Então, tipo, o vampiro que brilha vai ser uma coisa que vai ser falada mal, tipo assim, vai ser falada bem e vai ser falada mal. Ou você ama ou você odeia, vai ser isso pra sempre, porque ela sempre vai carregar, a filha da puta da Stephenie Meyer vai sempre carregar nas costas dela. Eu fui a pessoa que revolucionei o gênero de vampiro e transformei os vampiros de um ser que queima no sol, que ele brilha no sol. Ele brilha e faz barulho no sol. A pele dele. Digo mais, vocês estão achando que essa nova leva de romances sobrenaturais que estão aí virando os féricos não veio a partir da fama que Crepúsculo fez em 2009? Tu acha? Tu acha? Olha, gente, tu acha mesmo? Pra Sarah jamais conseguir publicar os livrecos dela, foi porque a Stephenie Meyer, esta filha da mãe, Moron, ela estava lá sentadinha escrevendo. Exato, entendeu? Ela tava lá escrevendo e ela revolucionou o gênero. Você não tem o que fazer. Ela revolucionou. Cara, eu não vou dizer que ela criou o gênero de romance sobrenatural, porque não foi. Não criou, mas ela revolucionou. Ela revolucionou. E foi pro hype mais por causa dela. Sabe? Tipo assim, a gente não ia ter eu não vou dizer que ia ser considerado tosco, sabe? Mas tipo assim, a gente não ia achar normal, entre aspas, sei lá, os personagens masculinos da Sarah J. Maas, ou o personagem, sei lá, o Cardan, tá ligado? Eu vou parar de falar da Sarah J. Maas, botar uma pessoa muito assim, eu gosto. Tá, não ia achar normal, já tem a Rai que ela já não acha normal. É verdade. Então, assim, cara, ame ou odeie. Assim, xingue muito a Stephenie Meyer, mas você não pode negar que essa filha da puta, ela fez um troço grande. Que ela fez. E outra coisa, ela é tão desgramenta que se ela quisesse, ela poderia ter feito um negócio grande e bom. Porque ela escreveu Hospedeira. E a Hospedeira é melhor que Crepúsculo. Que também não é muito difícil. Sim, mas calma lá! Mas ela... Porque assim, se ela tivesse... Como ela fez Crepúsculo com a Hospedeira... eu tenho certeza que a Hospedeira ia ser mais sucesso. Mas ela não quis. É que assim, até a Hospedeira ela tem uns trocinhos meio problemáticos. É que assim, eu não li o livro, né? Vou pegar baseado. Mas ela é problemática, tanto faz. Ela é problemática, ela é do doido da cabeça, né? Então não tem como o livro dela não ser do doido da cabeça. Gente. Mas aí me vem, sei lá, a guria e não ficar com o cara que tipo assim, ela tá beijando o cara no corpo da outra menina, aí... É porque assim, se você acha que o que rolou em Mulher Maravilha 84 foi estupro, então... Você não viu nada. Você não viu nada, que a gente tem estupro do lado, a gente tem uma menina fingindo que é a guria pra beijar outro cara, e aí o outro cara vai lá e força beijo na guria. E o outro beijando a menina pra trazer a outra, Simplesmente. Simplesmente. A gente vai pro próximo bloco que tá ficando meio difícil. Olha, então, aí você se pergunta, por que a gente chegou neste ponto de tema, assim, neste
exato pontinho para falar de possíveis clássicos. Pois é, o Twitter, ele é uma bola de criar novas trends que são um pouquinho aleatórias às vezes. O que foi o caso dessa semana, quando uma trend nova sobre opiniões literárias, que normalmente sempre dá errado, porque sempre tem umas opiniões que são sempre iguais umas às outras. Mas sempre dá merda. E sempre dá merda, e sempre é briga. É. Então, dessa semana foi o meme da Jamie Lee Curtis, que é a protagonista de Halloween, né, do clássico Halloween, que ela tá meio pistola, e ela tá pistolando, sabe? Tipo, ela tá surtando ali. E aí a pessoa pergunta, qual é a sua opinião literária que você defenderia assim? Ok. A gente acabou pegando o tweet de uma mocinha, a Madu. Oi, Madu, se você estiver ouvindo isso, ó, a gente tá usando seu tweet como base. A gente já nem a sua opinião, eu acho. A gente respeita a sua opinião. A gente respeita a sua opinião, mas concordar, eu gosto diferente. Ela disse, vamos abrir uma aspas, Taylor Jenkins Reid tem grande chance de se tornar um dos clássicos do futuro e não só por causa do sucesso de Evelyn Hugo, mas pela constância de qualidade que ela mantém em todos os livros e contos que ela lança. Não é à toa que ela cresceu como autora extremamente rápido. Fecha aspas. E aí? O que a gente fala sobre isso? Olha, a gente já começa aqui assim, se eu não me engano, eu vi muita gente falando mal desse último livro que ela lançou, hein? Só botando isso por alto. Não li, eu tenho o livro aqui, eu não li, mas assim, só jogando assim por alto, ó, a constância não tá muito constante. Acho que não só isso, né? Se a gente levar em consideração que se você fala Taylor, você não vai lembrar dos 4 livros dela que, tipo, e que tem agora, né? E que não são 4 só. Você vai lembrar de quê? Evelyn Hugo. No máximo, Daisy Jones. Daisy Jones. Tipo assim, primeiramente Evelyn Hugo, que a gente, querendo ou não, foi um livro que teve, a gente entra no negócio do impacto, teve realmente impacto na bolha do Book Twitter, tá? A gente começa por aí. Porque, assim, honestamente, fora dela, eu não vejo ninguém falando desse livro. Porque, querendo ou não, agora não tem muito disso, né? Mas... eu tô falando de Brasil, tá, gente? É que romance é um negócio difícil de impactar com tanta certeza, assim, né? Porque, tipo assim, a gente bota assim... querendo ou não, até meio que Crepúsculo, ele furou a bolha do Book Twitter, foi quando teve os filmes, sabe? Mas assim, talvez a Evelyn, quando saia o filme, que graças a Deus é um filme, que eu tô vendo um bando de idiota falando que quer que seja série, aí eu pergunto pra você quer ver um episódio inteiro de 1h30 do Dom fulano lá sendo o marido da mulher? Eu não quero, né? Eu não quero. Então, assim, desculpa, pistolei um pouquinho. Mas assim, porque isso me irrita. Mas enfim... eu não quero ver um monte de episódio com a Célia no meio, não, gente. Assim, já começa que eu não quero ver a Célia. Eu não quero agredir uma atriz. Então assim, a gente já começa que talvez realmente quando sair o filme ela tenha esse impacto maior. Mas tirando isso, tipo, a Taylor ela não tem grande relevância igual, tipo, sei lá, gostando ou não, Colleen Hoover, sabe? Que tem vários livros dela que são famosos. Agora da Taylor é só, tipo... Evelyn Hugo e no máximo Daisy Jones. Eu não vejo... Às vezes que eu vi alguém falando desse último livro que saiu, foi falando mal. Talvez seja minha bolha, então... Da Carrie ou Malibu? Malibu. Ah, Malibu. Mas talvez eu possa estar errada. A minha amiga também. A Evelyn Hugo amou, mas ela foi pegar pra ler Malibu Renasce e falou que não tá entendendo muita coisa, que não é tão bom quanto, ela falou. Então... mas até aí, boa parte da galera que curte Evelyn Hugo, por exemplo, tem essa opinião. Eu já sou ao contrário. Jones. Eu prefiro Daisy Jones, até porque eu não consegui finalizar Evelyn Hugo, gente, eu tô no meio do livro ainda. Não consigo me conectar muito com os personagens, eu odeio a Célia, não consigo gostar dela, falo com a minha boca cheia, assim, pra falar, não gosto dela. Acho ela uma pessoa extremamente mimada. Não gosto muito da Evelyn também. Eu não gosto muito da Evelyn também. A única pessoa que eu gosto do livro é o Harry. É que assim, uma coisa que eu vi muito falarem é que assim, que a Evelyn Hugo vai se tornar o que o Sherlock Holmes se tornou. Gente, não. Que as pessoas vão achar que existiu o Sherlock Holmes.
Cara, não. Gente, mas Evelyn Hugo existiu. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que o que a Taylor fez foi pegar um molde, que é a Elizabeth Taylor, e criou a Evelyn Hugo. Tipo assim, a Evelyn Hugo existiu, gente. Fora um pouquinho também da Marilyn Monroe também. Né? Exato. Então, assim, no final, eu acho que a Taylor, se não me engano, a Taylor ou era jornalista, não é? Era ela? Eu acho que é assim. Daquela, porque eu sei que, por exemplo, a Alicia Kay Adams, ela era jornalista antes. Eu acho que é assim. Então, assim, eu acho muito esquisito a gente falar isso. Ai, nossa, ela realmente criou uma personagem que poderia ser real. É claro, ela pegou duas bases sólidas, muito fortes de pessoas reais no mundo artístico e criou a Evelyn. Então, assim, é muito. Eu tô dizendo que é fácil, porque ela fez um trabalho incrível. Só que eu acho muito pretensioso você dizer assim, nossa, sabe? O alto da literatura foi isso. E não é. Ela pegou basicamente a história dos maridos, por exemplo. A Elizabeth Taylor fez isso. Casou duas vezes com o mesmo cara, por exemplo. É que assim, se eu pegar, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que ela não é jornalista, não. Eu acho que eu confundi com a Alicia. Mas assim, o que acontece? Não precisa, tipo assim, desde que você pegar uma pessoa pra você basear o seu personagem, tá? Eu vou basear meu personagem sei lá, eu vou basear na história de vida do... esqueci o nome. Aquele ator que fez Rock Lutador, esqueci o nome dele. O Sylvester Stallone. Isso, eu vou basear meu personagem 100% no Sylvester Stallone, estudar a vida dele, ver, assim, a forma dele agir, a forma das entrevistas dele, toda a história dele, que ele tem uma história foda até. E eu vou basear meu personagem nele. Meu personagem vai ficar super crível, vai realmente parecer uma pessoa real, porque ele foi baseado 100% numa pessoa real. Entendeu? Eu só, sei lá, mudei o nome e peguei a história de vida e, sei lá, fiz a minha história de fantasia ou alguma coisa parecida. Mas foi o que ela fez, entendeu? Ela, não tecnicamente, mesmo não sendo uma jornalista, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu tô até pesquisando aqui pra ter certeza, né? Pra não estar espalhando fake news por aqui. Ela fez o seu trabalho de estudo, o que, assim, não que não mereça crédito, mas esse é o trabalho de todo autor, sabe? Ou deveria ser. É o trabalho, né? Isso aí, se a pessoa faz, se ela não faz, aí já é coisa, né? Mas na hora que você tem que escrever, cara, escrita requer estudo, sabe? Então, tipo, você faz a tua pesquisa, é o teu trabalho, tá ligado? E assim, não desmerecendo o trabalho dela, entendeu? Que eu gostei de Evelyn Hugo, eu sei que pelas minhas opiniões por aqui parece que eu sou a maior hater que tem de Evelyn Hugo. Não, eu gostei, mas Mas é aquilo, cara, eu não acho que tenha potencial pra ser um clássico da literatura. Eu acho que provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Escola do Bem e do Mal, que vai sair um filme medíocre, né? Medíocre. E vai ser isso, entendeu? Que eu não sei. Talvez eu possa estar errada. Eu, sinceramente, espero que esteja errada, sabe? Que o filme seja bom e até pra mim mesmo. E que melhorem a Célia, né? Por favor, roteirista, faz o que vocês fizeram com o Harding, por favor. Melhora a pessoa. Sim, eu tô equiparando a Célia ao Harding. Não vou admitir isso, tá? Eu tô assim, Não, eu acho, ó, pra finalizar isso aqui, eu vou falar um negócio. O trabalho que ela fez com a Evelyn Hugo, ela fez com o Daisy Jones, que você realmente consegue ver ali, que é uma banda super, tipo, uma banda mesmo, super realista. Só que eu, lendo primeiro a Daisy pra depois ler a Evelyn Hugo, eu acho, agora o povo vai me matar. Não que seja um copia e cola, mas as duas personagens têm muita coisa em comum e parecidas. Muita. As duas são personagens que, de certa forma, são problemáticas, são muito humanas para
ao ponto de você ficar se você ama ou se você odeia, e aquele sentimento de que é uma pessoa dúbia, que é uma pessoa que não é 100% boa, não é 100% ruim, que não é um vilão, sabe? Mas não é uma mocinha. E exatamente acho que a única coisa que diferencia as duas é o rumo que as histórias delas levam elas, entendeu? Enquanto a Evelyn é uma personagem que começa lá pobre e precisando sustentar a família, esses negócios e tudo mais, e querendo ser famosa, a gente já tem a Daisy sendo já filha de famosos e sendo rebelde. Mas decola ali, depois quando elas entram pro mundo fazendo coisas erradas, você começa a coligar várias coisas que uma tem em comum com a outra. Só é isso, gente. É basicamente isso. É isso que eu tenho pra dizer sobre isso. É que assim, querendo ou não, eu vou falar aqui, vou pegar meio que o discurso do fandom, que eu odeio pra caralho, mas assim, a proposta dela é ser mais. É pegar e transformar meio que os personagens num negócio mais cinza, sabe? Porque não é o mocinho, não é o vilão, e os personagens são humanos e papapá. E tá tudo bem, sabe? Só que o problema é que aquilo foi o que aconteceu com a série. É uma faca de dois gumes. Uma pessoa vai amar a personagem, defender ela com toda a força do mundo e bloquear todo mundo que fala mal dela e que não sei o que, mesmo que a pessoa não esteja falando com você, mesmo que nunca tenha cortado o seu tweet, você vai lá e bloqueia as pessoas. E aí você não consegue aceitar ninguém falando mal da sua personagem favorita porque tá agredindo como se estivesse batendo na sua mãe, ou você vai odiar ela pra caralho. E aí tá tudo bem, sabe? É aquilo que a gente falou, é a mesma coisa de Crepúsculo. O ódio vende também, a pessoa tá falando mal, aí a outra pessoa vai ler pra entender por que estão falando mal, e talvez a pessoa goste. E aí, não, Taylor, ela vai continuar vendendo e vai vender muito mais. E todos os livros que ela publicar agora também vão continuar se vendendo como ela já se vende. Mas eu não acho que vai ser clássico, e é isso. Também acredito que não. Assim, vai ser uma coisa muito vendida, vai ser um negócio muito... Tipo assim, tem uma fama do caramba. E eu acho que o filme não vai dar prejuízo pra produtora. Mas eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Harry Potter, ou que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Crepúsculo, sabe? Eu acho que o livro ele não tem poder, apelo, né? Sim, apelo pra isso. E isso entra já numa parte que, assim, também é meio chata, que é também o... Meio não, chata, assim, é apelido. Que é o rolê de, tipo, as pessoas não terem muito... Não vou dizer, não é afinidade, mas tipo, certo, um preconceito bem grande até com histórias que envolvem sáficas, sabe? E isso aí já é uma coisa mais séria, entendeu? Que assim, não é uma cabe coisa nesse programa. Não cabe nesse programa, não. Nesse programa não é uma coisa que a gente apoia, mas também é um negócio que já dá pra ver que vai ser não um divisor de água, mas já vai ser uma coisa que também vai implicar nessa situação de o livro não ter todo esse hit que tem fora da bolha do Book Twitter, sabe? Isso é muito ruim, tá? Eu não tô falando isso como uma pessoa... Agora, é sério, isso é uma coisa muito ruim mesmo. E que, mesmo sendo uma pessoa meio que hateia mais ou menos esse livro, esse Grandes Aspas, esse não é um motivo que a gente se agrada, né, desse tipo de coisa acontecer. E fora que, assim, gente, a gente também tem que comentar que Evelyn Hugo, ela participa de uma bolha da comunidade leitora de pessoas mais jovens, uma geração mais jovem. Então, por exemplo, a gente vê sessões, porque sessões existem em todos os lugares. Então você vai ver um Paulo Hatz da vida, a própria Paola, que são pessoas que cresceram no ramo e falam sobre isso, que são pessoas mais velhas, que vão ler e acham incrível e gostam muito. Só que, tipo, se você sair disso, pessoas que são mais na faixa etária deles, você não vai achar as pessoas tão interessadas assim como a gente tem com a nossa geração, que é mais nova.
Mas Exato. é isso, gente. A gente tá encerrando esse episódio por aqui, porque já tem 41 minutos. A Rai vai me Vai matar. matar a gente pra caraca. Exatamente. É isso. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e conferir o nosso Twitter, Instagram e ajudar a gente com o episódio divulgando para as demais pessoas no seu círculo de amizade e comentar em cima desse episódio. E aí, qual que é o clássico qual o possível clássico que você acha que vai se tornar daqui para frente um objeto de estudo, hein? Qual vai ser a nova Capitu? Fala para mim. É isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Disclaimer, Rai do Futuro no meio da edição aqui pra dizer uma coisa. Eu discordo de vocês quando vocês dizem que Harry Potter é o Star Wars literário. Digo isso simplesmente porque 2 motivos. Star Wars tem livros. Star Wars faz parte de uma trilogia que nesse momento foi editada pela Dark Side Books e está feita de um box lindo sendo vendido a rodo. Então, pelo amor de Deus, não comparar Harry Potter com Star Wars. Star Wars não é uma saga ultra problemática. Star Wars ensina um monte de coisa boa. Star Wars não tem ninguém elogiando a escravidão e nem elogiando políticas autoritárias. Então, pelo amor de Deus, não comparem Harry Potter com Star Wars. Era isso que eu queria falar. Tá? Então, quem quiser entender mais sobre a saga e ver os livros, vai pro site da Dark Side, porque tá lá. Os mais que eu vi tá R$50 cada livro. Enfim, vamos lá. Outra coisa. Pessoal, obrigada por terem feito esse episódio sem mim. Ouvintes, vejo vocês no sábado. Até lá, tchau. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.